Doutor, o homem pode pedir medidas protetivas de urgência? Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkovski e no vídeo de hoje abordo essa questão. Respondo à pergunta se o homem pode pedir medidas protetivas de urgência. Então vale esclarecer inicialmente que as medidas protetivas estão reguladas lá no artigo 22 da Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, como o próprio nome diz, é uma lei focalizada na mulher vítima de violência doméstica e familiar. É voltada para a mulher vulnerável, que está em estado de vulnerabilidade, que tem risco de sofrer violência doméstica e familiar. Pertence, portanto, a um grupo vulnerável. Então, a Lei Maria da Penha não foi feita para o homem, né? Então, a mulher ela é destinatária exclusiva das medidas protetivas. Os benefícios da mulher, né? Na verdade, as medidas protetivas elas buscam tutelar, proteger a mulher que se encontra em estado de vulnerabilidade. Isso não significa, no entanto, que o homem vítima de violência doméstica e familiar, que existe isso, né? Isso não é algo incomum de acontecer. Não significa, todavia, que ele não possa receber proteção do Estado, que ele esteja desguarnecido. A única coisa que nós temos que ter em conta é que o homem ele não poderá se valer das ferramentas de proteção outorgadas pela Lei Maria da Penha. Isso é um ponto. Há casos, todavia, que os tribunais superiores já estabeleceram, fixaram entendimento, que os casais homoafetivos, as relações de homoafetividade, podem sim serem protegidas pelo Estatuto da Lei Maria da Penha. Então, em muitos casos de homoafetividade, em caso de violência nesse âmbito, nesse contexto, é possível se outorgar proteção via Lei Maria da Penha. Perfeito? Então, fora essa situação, não é possível, em regra geral, o homem se valer da proteção da Lei Maria da Penha. Perfeito? Todavia, o que pode ser feito, né? Há duas saídas viáveis aí, né? A primeira delas, o homem que sofre violência doméstica, ele pode obter uma proteção legal por meio das cautelares inominadas, né? As cautelares inominadas estão lá no artigo 319 do Código de Processo Penal e ele pode requerê-las para o juiz criminal. Todavia, é importante, para que se alcance essas cautelares, é necessário que o fato base seja criminoso. Não dá para invocar o pedido de cautelares inominadas sem que o fato que justifique o pedido seja criminoso. Ao contrário da Lei Maria da Penha, que as cautelares elas assumem um caráter híbrido, que ela é inicialmente civil e penal. Então, o que acontece? Geralmente as protetivas elas não estão atreladas a uma situação criminosa. Elas são autônomas no contexto de Lei Maria da Penha. Então é possível que uma vítima, uma mulher, peça medidas protetivas e o fato gerador dessas medidas protetivas pode não configurar crime. E mesmo assim a mulher vítima pode receber a tutela, a proteção estatal. Ao contrário disso, o homem que é vítima de violência doméstica, quando ele se vale das cautelares inominadas do artigo 319, o fato base que ensejou esse pedido, ele deve necessariamente ser criminoso, deve ser crime, porque caso contrário ele não pode obter uma cautelar, porque aí a cautelar ela vai ser preparatória. Isso significa que não há como outorgar uma proteção específica de caráter penal para uma situação que não seja crime. Perfeito? Então, é importante, se o homem pede medidas cautelares inominadas pelo Código de Processo Penal, é importante que o fato base seja criminoso. Isso é um ponto de estrangulamento, porque nem sempre a situação vai se caracterizar, e razão pela qual esse homem vítima ele não poderá pedir as cautelares via Código de Processo Penal. Todavia, no escritório, pelo menos no grupo KWS, tem manejado outras saídas para essa situação, e com bastante êxito, que é a promoção de ações cíveis de obrigação de não fazer contra a autora do fato, né? Então o homem procura muitas vezes o grupo KWS com situações em que a sua companheira vem fazendo verdadeira perseguição, vem cometendo atos que talvez não sejam claramente típicos, não sejam revestidos de criminalidade, mas geram aí um desconforto, um dissabor, tamanho que
obrigam aquele homem a procurar ajuda, né? Então, nós promovemos, nesse caso, medidas cíveis, né, ações ordinárias de natureza cível, pedidos de obrigação de não fazer, né? Então, a gente promove uma ação obrigando, pedindo a tutela jurisdicional do Estado, pedindo ao juiz que obrigue aquela pessoa a não proceder de determinado modo, não realizar determinadas condutas, não divulgar uma foto íntima, não realizar ligações, não perturbar, enfim, tudo isso combinado com uma pena de multa, caso a parte contrária descumpra essa ordem judicial, podendo chegar até incorrer no crime de desobediência, muitas vezes, né? Então, dentre as duas possibilidades de proteção do homem vítima de violência, nós temos aqui algumas questões importantes. Qual dessas duas questões, essas duas ferramentas, elas são melhores? Qual delas preferir? Então, o problema da cautelar inominada pelo Código de Processo Penal é que, como eu disse, o fato base tem que ser criminoso, tem que se revestir de criminalidade. E nem sempre é fácil constatar isso de forma clara. Então, muitas vezes, essa tentativa de se obter a cautelar inominada pela via penal, ela acaba sendo mais dificultosa do que a mulher pedindo medidas protetivas, porque as cautelares inominadas, elas não são autônomas, pelo contrário, elas são preparatórias, elas só podem existir se houver risco aí de um crime, se tiver indícios de crime. Então, geralmente nós preferimos a cautelar, né, o pedido, pelo contrário, o pedido cível, uma ação cível com um pedido de liminar, e essa ação cível é importante porque ao final dela, provavelmente a ação será julgada procedente e aí fica sacramentada a proibição mesmo daquela contraparte de realizar os atos que justificaram a propositura da ação. Perfeito, pessoal? Então, essas são as primeiras impressões aí para que homens que estejam sofrendo violência doméstica e familiar possam ter uma luz aí para a tutela dos seus direitos, perfeito? Então, se esse vídeo aí fez sentido para vocês, compartilhe ele, dê o seu like, se inscreva no nosso canal também, isso é muito importante para a gente divulgar conteúdo de qualidade e lembrem-se, respeitem as mulheres.